Olá, amantes do futebol, tudo bem com vocês? Espero que sim. Conforme eu prometido ontem na live, agora a gente vai ter vídeo aqui no YouTube em relação ao quê? O giro da rodada, os jogos que vão acontecer, depois os resultados desses jogos, algum assunto ali pertinente ao dia, à semana, enfim, continua acompanhando a gente lá no Instagram, tem stories o dia inteiro relacionado a futebol, futebol nacional, futebol internacional também. A gente deixa claro que vamos sempre prestigiar o nosso futebol local aqui, Série A, Série B, Série C, Série D, regional, Copa Verde, Copa do Nordeste, enfim, o futebol dentro do Brasil. Mas é claro, vamos falar também do futebol internacional, afinal de contas tem jogador brasileiro espalhado pelo mundo inteiro jogando bola. Vamos falar dos resultados da quarta rodada do Campeonato Brasileiro, que teve jogo com tudo quanto é placar que vocês imaginarem. Vamos começar aqui pelo sábado. Vasco da Gama recebeu o Criciúma, Vascão, São Januário, sábado de sol, Payet voltando à equipe, cenário perfeito para uma vitória do Vasco. Só que esqueceram de combinar com o Criciúma. Criciúma foi lá, meteu 4-0, jogou bem demais. Inclusive até o técnico do Vasco ou pediu demissão ou foi demitido. Tem algumas vertentes aí, mas o que importa é que o Criciúma meteu 3 pontos na tabela, mostrou-se um visitante indigesto, já tinha feito isso com o Atlético Mineiro na rodada passada, fez isso com o Vasco da Gama e aí está consolidando uma campanha bacana, buscando, na minha opinião, primeiramente permanência na Série A e depois tentar coisas melhores. E o Vascão abriu o olho porque uma goleada dessa mexe e mexe muito com o elenco, com comissão técnica, como foi o que aconteceu, com o clima dentro do clube, com a torcida, enfim. É esperar a próxima rodada e ver como o Vasco vai reagir a uma goleada histórica como essa dentro de casa. Tivemos também Cuiabá e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é uma equipe complicada de se jogar ultimamente. O elenco fortíssimo, trocou o comando técnico há 1 mês e meio, quase 2 meses, mudou o futebol do Atlético Mineiro, Scarpa voando, Paulinho, como sempre, fazendo gols, Hulk dispensa comentários, e aí o Cuiabá recebeu esse galo forte, vingador, dentro de casa. Cuiabá que estava numa maratona insana de torneios e partidas, recebeu o Galo, perdeu de 3-0 e deu uma chacoalhada ali no ambiente. Um ambiente que já estava um pouco tumultuado, turbulento, devido à situação ali do Daverson, devido a, como se diz, declarações do presidente em relação ao caso. Um desmente de um lado, outro desmente do outro, enfim, quem pagou a conta foi a torcida do Cuiabá, que foi para o estádio prestigiar o time e viu ele tomando uma goleada de 3-0 dentro de casa. Próximo resultado, Bahia e Grêmio. Bahia dentro de casa, uma equipe forte. O Grêmio, um visitante também complicado de se receber, apesar de esse campeonato ele já ter perdido fora de casa outra vez. Porém, o destaque maior, além da vitória do Bahia, foi a polêmica, a confusão ali fora de campo, ao ponto do Renato Gaúcho chamar sua equipe técnica, seus jogadores reservas, equipe médica, para fora do campo antes mesmo da partida acabar. Segundo notícias, o Renato e a comissão ali, o pessoal do Grêmio, alegou interferência externa no jogo. Alguém falou que o Diego fez tal insulto e aí esse alguém não deveria estar naquele local, não deveria estar fazendo parte. Avisou a equipe de arbitragem que na hora expulsou o Diego Costa e aí deu essa confusão toda. Porém, dentro de campo, Bahia 1-0, vitória assim, ó, espetacular para o Bahia, que somou 3 pontos dentro de casa nessa caminhada. Eu separei as equipes em blocos e postei lá no Instagram. Depois talvez eu até refaça um vídeo para o YouTube explicando a minha
impressão desse Campeonato Brasileiro. Separei as equipes em blocos ali para dizer as perspectivas dentro de cada uma do campeonato. Pois bem, Bahia vencer dentro de casa, importantíssimo, foi o que fez. Corinthians e Fluminense. Corinthians finalmente fez gol no campeonato. Corinthians venceu finalmente no campeonato. Teve o menino Wesley que jogou bola demais, fez 2 golaços. Cássio no banco, depois das declarações, a equipe técnica do Corinthians resolveu poupar o Cássio, segundo eles, palavras deles, né? Proteger o Cássio, poupar de alguma situação, colocou o Cássio no banco e o Cássio mostrou o profissionalismo que ele tem. Por quê? Apoiou o time, não reclamou de nada, 0 declarações polêmicas e venceu o jogo e venceu bem. Já o Flusão, errada de saída de bola. O Fluminense 2024 não é o Fluminense 2023. O esquema de jogo do Diniz já começa a ser questionado. O Cano perdeu uma bola ali, quase tomou um gol, passou poucos minutos, perdeu outra bola e aí saiu o gol do Wesley. Então a torcida do Flusão tá na bronca em relação ao estilo de jogo do Diniz, em relação à não contratação, perde jogadores, perde o Nino, por exemplo, não faz uma substituição à altura, tá tendo algumas derrotas que estavam fora ali do programado, não só para a diretoria como para a torcida. Então assim, o Flusão começa a entrar naquele período de instabilidade que é normal, toda a equipe tem. Então cabe ao Diniz organizar a casinha, cabe à diretoria fazer contratação, porque precisa sim, que o Fluminense vem para Libertadores defendendo o título, Copa do Brasil, Brasileirão que é longo, enfim, a equipe joga um campeonato brasileiro já almejando o ano seguinte para Libertadores, Copa do Brasil e por aí vai. Então, o ano de 2024 tem muita coisa para acontecer e não pode descuidar para não prejudicar o 2025. Bora falar também de Cruzeiro e Vitória. O Cruzeiro venceu dentro de casa, venceu bem, tranquilo. O que mais movimentou o fim de semana do Cruzeiro foi a venda da SAF, foi o Ronaldo passar a SAF e a gestão para uma empresa lá de Minas mesmo. Parece que o dono da nova SAF do Cruzeiro é um cara apaixonado pela equipe. Ronaldo deu a cara a tapa, saiu com algumas mágoas da torcida, porque a torcida também... Só um minuto. A torcida também acredita que quando vira SAF vai vir um caminhão de dinheiro e o time vai começar a ganhar tudo quanto é título, e não é assim. O Cruzeiro estava numa situação de disputar a Série B pelo 3º ano seguido, muitas dívidas, reformulação de elenco, e o que a gente pode dizer é que o Ronaldo saiu do Cruzeiro, com o Cruzeiro na Série A, pelo 2º ano consecutivo, ou seja, voltou para a Série A e permaneceu, está disputando até Sul-Americana, e aí em relação a valores e dinheiro, fica mais para a parte aí da diretoria. Cruzeiro venceu e venceu bem. Já o Vitória, que tem jogo a menos, voltou para a Série A e ainda não se encaixou, ainda não mostrou aquele futebol que fez com que ele fosse campeão brasileiro da Série B do ano passado, com um futebol bonito de se ver. Foi campeão baiano, ótimo, só que agora é virar a chave e seguir no Brasileirão, porque hora que acorda, o primeiro turno acaba e depois para recuperar fica mais complicado. Bora falar do jogo do domingo de manhã, 11 horas da manhã, Maracanã cheio. Lá no Rio de Janeiro tem torcida mista, então tem botafoguense e tem torcedor do Flamengo, os flamenguistas. Sol, o clima ótimo para futebol, principalmente para se torcer, porque estava um calor danado. E o Botafogo foi cirúrgico, porque jogou de frente com o Flamengo e aproveitou as oportunidades. Na hora que teve a oportunidade, foi lá e fez 2 gols bonitos, inclusive golaços. Meteu 2-0, deu uma respirada, tá mostrando reação no ano. O Botafogo estava mal no começo do ano,
agora está mostrando reação, já tem 1 mês e meio, 2 meses. Botafogo está mostrando uma evolução no futebol. Botafogo tem Copa do Brasil, Botafogo tem Libertadores, então assim, ó, começou a encaixar o futebol do Botafogo. Já o Flamengo, uma coisa rara de se acontecer é ver o Flamengo perder, principalmente dentro do Maracanã como mandante. Então, o Flamengo tem essa oscilação, forte candidato a título brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, vai acontecer uma derrota ou outra, principalmente dentro de um clássico. São Paulo e Palmeiras foi a cereja do bolo da segunda-feira, muita expectativa, pouco futebol. Na minha opinião e na opinião de muita gente que eu conversei e que eu ouvi comentar sobre o jogo. Um jogo abaixo do esperado, truncado, onde os melhores jogadores jogam ali na parte da defesa. Do lado de São Paulo, o Alisson jogou muito bem. E além de jogar muito bem, ainda salvou um gol ali do Lázaro, praticamente feito. Já não tinha nem o Rafael. Rafael também fez uma bela defesa ali no primeiro tempo. E o Palmeiras poderia ter feito mais. Porém, o 0-0 ficou bom para ambas as equipes, dentro do que foi apresentado. Agora virar a chave, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão no fim de semana. Fortaleza e Red Bull. Fortaleza dentro de casa, abriu o placar. É o segundo jogo que acontece isso. Fortaleza, Castelão lotado, não precisa nem dizer o espetáculo que a torcida do Fortaleza faz. Castelão lotado, o Fortaleza faz 1-0, tem chance de fazer um 2 ou um 3 para matar o jogo, não faz, e aí toma um empate. Foi assim contra o Cruzeiro e agora contra o Red Bull, que não tinha nada a ver com isso. Red Bull Bragantino foi lá e empatou com o eterno Sacha. Como faz gol esse cara, faz muito gol mesmo. Arrancou um pontozinho fora de casa. Pro Fortaleza, a sensação de perder 2 pontos fora de casa. Pro Red Bull Bragantino, a sensação de conquistar 1 ponto fora de casa. Pro Fortaleza perder 2 pontos dentro de casa. Pro Red Bull Bragantino fazer 1 ponto fora de casa. Juventude e Atlético Paranaense. Juventude lá no Sul é forte, tanto que é o atual vice-campeão gaúcho, recebeu o Furacão, é um clássico ali sulista, como se diz, um do Rio Grande do Sul, um do Paraná. O Atlético Paranaense está encaixando cada vez mais o time, o Cuca deu uma melhorada assim, ó, indiscutível na equipe do Furacão. Ontem eu comentei na live, parece que o Furacão tem jogadores que são predestinados a jogar nele. E jogaram no São Paulo, por coincidência. Vitor Bueno não conseguiu encaixar no São Paulo, joga bem no Furacão. Pablo não conseguiu encaixar no São Paulo, artilheiro do Furacão. E no jogo passado, Nicão voltou para o Furacão, reestreou já fazendo um gol, fazendo um ponto importante, um ponto de empate, um gol de empate ali na partida contra o Juventude. 1-1. Melhor para o Furacão, que fez 1 ponto fora de casa. Inter e Atlético Goianiense. Para o Inter, clima de velório. Por quê? Recebeu uma equipe recém-chegada na Série A, uma equipe que jogou 3 jogos e tinha perdido os 3 jogos, dentro de casa, clima perfeito para uma festa, só que esqueceram de avisar o Dragão do Centro-Oeste. Inter 1, Atlético Goianiense 1, pro Inter perdeu 2 pontos dentro de casa, pro Furacão finalmente começou o Campeonato Brasileiro, depois de 3 derrotas, fez o primeiro ponto e um ponto importante, porque conseguir um empate ou uma vitória contra o Inter lá no Beira-Rio não vai ser para qualquer time, porque o Inter dentro de casa é forte. Vamos para o próximo resultado? Não tem, é uma foto que a Vivi colocou aqui da internet com estrelas, borboletas, lua e etc. Beleza? Inscreve aí no canal, ativa o sininho, essas situações todas de YouTube aí. Indica o pessoal para assistir se tiver gostado. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.